tarde a todos vocês, ou bom dia, boa noite no seu horário que você vai ver esse vídeo. Pra gente aqui é a viração do dia, o pôr do sol tá caindo agora. Hoje eu vou falar com vocês aqui uma parábola que pra mim eu se identifico muito com ela. Pra mim eu me vejo nessa parábola. Uma parábola incrível que Jesus diz. E essa parábola é muito importante para mim, porque essa parábola, como que eu posso falar para vocês? Ela me ajudou a vencer muitas coisas. Ela me deu força, ela me deu garra, ela me deu capacidade, ela me fez suportar algumas coisas. E hoje eu quero compartilhar ela com vocês. Sei que com vocês não vai ser diferente. Essa parábola vai te dar muita força, muita propriedade, você vai entender o que está acontecendo. Em particularmente você que vai estar vivendo algum momento que eu vou falar aqui. Essa parábola vai falar do reino dos céus. É uma parábola bem simples que Jesus disse, eu quero ler para vocês. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 13. A parábola do tesouro escondido. Olha aí, a parábola do tesouro escondido. Mas Mateus, capítulo 13, está escrito assim: o tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, olha aí, certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem, compra aquele terreno. Olha aí, Jesus ilustrou o reino do céu. Ele comparou o reino do céu com certo homem que ele encontrou um tesouro no campo, escondido. É o tesouro escondido. Como a gente está nesse campo aqui, vai fazer total sentido para vocês essa palavra de hoje. E Jesus comparou o reino dos céus semelhante a um homem que ele vai até um certo campo e ele encontra um tesouro nesse campo. E ao invés de ele levar esse tesouro para ele, ele faz o seguinte: ele pega esse tesouro e ele esconde esse tesouro. É como se você desenterrasse o tesouro, você encontrou, você enterra de novo. Por quê? Aí ele volta, ele vai e vende tudo quanto que ele tem, e ele volta regozijando de alegria, transbordando de alegria, e compra esse terreno, e compra esse tesouro. E o reino do céu é assim. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Ah, meu Deus, a presença de Deus está muito palpável aqui. O reino do céu é semelhante a um tesouro em um campo. Campo aqui vai falar do nosso coração. Jesus disse que o reino do céu ele colocou dentro dos homens. Ele disse assim que se chegar algumas pessoas falando assim, o reino tá ali, o reino tá aqui, tá aqui. Não, ele falou assim, não acrediteis e não deis ouvidos a essas pessoas. Porque o reino do céu ele colocou dentro de cada um de nós. O reino do céu está escondido dentro de nós. Entendeu esse campo? O reino do céu está aqui dentro. Quando você encontra esse tesouro escondido, que não está do lado de fora, muitas pessoas hoje em dia, ela procura transbordar de alegria, ela procura ser plena do lado de fora, e ela não vai conseguir, porque a plenitude, que é o reino de Deus, que é o próprio Espírito, que é o próprio Pai, está dentro do ser humano, está dentro do nosso espírito. A plenitude que a gente tanto procura está dentro de nós. E esse homem, ele estava procurando a plenitude. Esse homem, creio eu que ele estava procurando tesouros em alguns outros lugares, mas ele não encontrou, ele encontrou só nesse campo. Ele encontrou esse tesouro escondido dentro. O reino de Deus hoje, eu tô aqui para te falar, sabe esse tesouro dessa parábola? Você não vai encontrar aqui no campo físico, tá dentro de cada um de nós, tá dentro de você. E o mais incrível, que quando a gente encontra esse tesouro, a gente fica pleno. Quando a gente encontra esse tesouro, a gente fica completamente satisfeito. É como se a gente não necessitasse mais de coisa nenhuma. Não que a gente não vai viver coisas aqui fora, mas é como se a gente não necessitasse mais. Porque a plenitude do Espírito Santo invadiu o nosso ser por completo. A gente está completamente saciado. A nossa sede foi saciada. A gente encontrou aquela água.
a gente encontrou o tesouro que a gente tanto estava procurando. O reino de Deus, ele nos preenche por completo. Tem um versículo que diz que o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A melhor coisa é viver a alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo não é uma alegria momentânea e passageira. O qual não é uma alegria, Jesus falou, né? Não é, a paz que eu vos dou não é uma paz que o mundo te dá. E eu também acrescento isso daí. Não acrescentando as palavras de Jesus, que isso não é necessário. Mas eu digo também que a alegria que a gente recebe desse reino, a alegria que a gente recebe do Espírito Santo, não é a alegria que esse mundo nos oferece. Eu, por exemplo, eu já provei algumas alegrias nesse mundo, mas não se compara um minuto sequer com a alegria do Espírito Santo dentro de mim. É a plenitude. E quando a gente encontra esse tesouro perdido, a gente volta para nossa cidade, a gente volta para o local. A gente vende tudo que a gente tem, porque a gente encontrou o que a gente estava procurando. A gente encontrou o tesouro perdido, o tesouro escondido. A gente encontrou esse tesouro aqui dentro. E a gente vende tudo que tem. Olha aí um segredinho. O que é vender tudo que tem? O que é vender tudo aquilo que tem valor pra gente? Vender vai falar de coisas físicas, coisas que tem valor pra gente. E quando a gente encontra o reino de Deus, a gente prioriza, a gente passa a dar valor mais pro reino de Deus do que pras coisas aqui fora. A gente passa a dar mais valor pro amor, pra alegria, pra bondade, pra benignidade, pra paz, pra mansidão, do que pras coisas aqui do lado de fora. Isso é vender tudo que tem. E também vai se encaixar um pouco no lado da renúncia também. Não tem como negar isso para vocês. Quem encontra esse tesouro perdido vai precisar vender algumas coisas. Vai precisar abandonar algumas coisas de valor que está dentro do coração dessa pessoa. Ou quem encontra esse tesouro perdido vai precisar deixar algumas coisas. E quando eu falo deixar, não é somente no sentido físico, mas é no coração. O nosso coração vai precisar ser circuncidado de algumas coisas. Vai precisar ser cortado esse cordão umbilical de algumas coisas. Porque agora a nossa prioridade é outra. Agora a nossa prioridade se tornou esse tesouro. Nosso valor agora já não é mais as coisas que a gente tinha. Por isso que a gente vende as coisas. O nosso valor agora, o nosso tesouro, tá nesse reino. Tá nesse tesouro que estava escondido, mas a gente encontrou. E quando a gente deixa essas coisas, esse tesouro, a gente vem e compra ele. Ou seja, ele se torna nossa propriedade. Ele se torna nosso. A gente toma posse do reino de Deus. Glória a Deus. A gente toma posse desse reino. A gente toma posse desse reino de justiça, desse reino de paz, desse reino de amor, desse reino de alegria. E a gente compra, a gente toma posse, a gente se torna cidadão desse reino. Porque a gente comprou essa posse, a gente comprou esse tesouro escondido, a gente comprou essa terra, como diz nessa parábola. E agora a gente passa a viver nessa terra. Assim como Jesus também orou, ele disse: venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E a gente passa a viver o reino do céu aqui nessa terra. A gente passa a expressar esse tesouro escondido, que é o reino de Deus que está aqui dentro de nós. Esse reino passa a ser visível às pessoas agora, através da nossa vida. A gente passa a viver o céu na terra. A gente passa a expressar esse reino aqui na terra por intermédio das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas palavras. Esse reino passa a ser manifesto aqui nessa terra, por causa que a gente agora encontrou o tesouro escondido. A gente encontrou aquilo que a gente tanto procurava. Só quem já encontrou esse tesouro escondido sabe aquilo que eu tô falando. A sua plenitude agora tá nesse reino. A sua plenitude agora tá na presença do Espírito Santo. E é muito prazeroso falar desse reino. É muito prazeroso falar desse tesouro escondido. Ah, meu Deus. Pra você que vai ver esse vídeo agora, talvez você vai me ver aqui dando risada. Mas, meu Deus, o que tá acontecendo com esse jovem? Por que ele tá assim? É a plenitude do Espírito Santo. É algo
algo inexplicável, é algo incompreensível para a mente humana. Somente pela fé a gente pode entender essa coisa, essa presença, esse reino. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que pela fé a gente entende as coisas. Por isso que a Bíblia diz também em 1 Coríntios que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele pode entender as coisas humanas, ele pode entender as coisas do Espírito das trevas. Pode ver, quando o Espírito das trevas fala para ele fazer alguma coisa contra a sua própria vida, contra alguém, ele entende. O homem natural entende as coisas do Espírito, mas a do Espírito de Deus ele não entende. Somente quem nasceu desse reino, somente quem encontrou esse tesouro perdido. Esse tesouro perdido ou esse tesouro escondido, somente quem encontrou esse tesouro entende o que eu estou falando aqui. É a plenitude do Espírito Santo. Nosso prazer agora, nossa alegria agora está em ter comunhão com o dono desse reino. Entende isso? A nossa plenitude agora, ela não é uma plenitude que a gente tenta buscar do lado de fora. É uma plenitude que está aqui dentro e transborda para fora. E transborda, por isso que eu estou falando para vocês que esse reino passa a ser visível aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, através da nossa vida. Você que faz parte desse reino, entenda isso. O reino de Deus vai ser estabelecido em qualquer lugar que você estiver sobre essa terra, através da sua vida, através das suas palavras e das suas atitudes. Saiba disso, você que já encontrou esse tesouro escondido, saiba disso. Talvez você está sendo exigido pelo Espírito Santo. Exigido que eu falo não é imposto, sabe? Ele está convencendo a você agora a vender algumas coisas, a deixar algumas coisas que outrora tinham valor para você. Saiba disso. Se você está sendo convencido disso, é o Espírito Santo. Ele está fazendo você deixar porque tem algo mais precioso para você. Jesus disse também: aquele que não deixa pai, mãe, irmã, tio, sogra, pensa assim, todas essas coisas, todo esse tipo de relacionamento, e priorizar ele, Jesus disse que não é digno de mim. Saiba disso. Se você está deixando algumas coisas de valor, alguns relacionamentos que para você outrora tinha muito valor, se você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo a deixar, é porque você encontrou esse tesouro escondido. E agora esse tesouro escondido precisa ser a sua prioridade, precisa ser o seu valor, aquilo que você prioriza mais. Por isso que Jesus disse também: agora busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado. Grava essa palavra no seu coração, que esse tesouro escondido no campo venha se manifestar dentro de você. Que esse tesouro escondido, esse tesouro que estava escondido no campo nessa parábola, hoje em dia esse tesouro está escondido dentro de você. Que você encontre esse tesouro. Deus abençoe.